O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem. Aleluia! Estamos aqui ao vivo neste domingo para recebermos a palavra de Deus, para sermos impactados com as verdades do Senhor. Seja muito bem-vindo a esse culto. Da onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil ou fora, receba essa palavra de Deus agora no seu coração. Tenho certeza e convicção que o Senhor vai falar com você. Amém? Receba hoje aí o Espírito Santo, o Espírito da alegria. Você que é crente, não tem motivo de você viver uma vida ruim, chateada, magoada ou uma vida medíocre. O Senhor tem uma vida abundante para você. Aleluia! Não tem motivo de você viver com a cara ruim. Você pode se alegrar hoje no Senhor, pode hoje louvar o Senhor e bendizer o teu santo nome. Amém? Hoje nós vamos falar então sobre a graça de Deus na história de Jó. Eu sei que muitas pessoas acabam lendo ali a história de Jó e ficando um pouco impactado e até mesmo acreditando que Deus tem uma vida assim pra gente. Uma vida ali de sofrimento, uma vida muitas vezes difícil, né? Uma vida onde tem mais dias ruins do que bons, onde talvez teria mais dias complicados do que leves. Mas essa não é a realidade. A Bíblia diz que Jesus, quando ele falou lá em Mateus capítulo 11, verso 30, ele falou, olha, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Lá em João capítulo 10, verso 10, ele também diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Essa palavra abundância, no original grego, ela chama perissos, e perissos significa extraordinária, mais do que normal, acima da média, super abundante. Ou seja, essa é a vida que Deus tem para mim e para você. É uma vida mais do que comum. É uma vida extraordinária. Se você ainda não está vivendo uma vida extraordinária, eu quero te falar, a partir de hoje, quando você receber essa palavra, você vai começar a viver essa vida. Amém? Porque o Senhor tem uma vida e vida em abundância. Não é a vontade de Deus que nós passamos por necessidade. Não é a vontade de Deus que nós vivamos uma vida ruim, pacata, sem cor, sem graça. Jesus morreu na cruz, além de nos perdoar dos pecados, nos libertar ali do domínio do pecado, nos tirar do inferno, nos cobrir da ira de Deus que viria sobre nós, ele também nos deu vida e vida em abundância. A vontade de Deus é que você viva aqui nessa vida, uma vida abundante, uma vida que reine sobre o pecado, sobre a iniquidade e sobre todas as demais coisas. E aí eu vou te falar, para você desfrutar da vida, tudo começa com uma escolha. Você aprender a escolher ver a vida de maneira diferente. De fato, a gente não pode determinar o que vai acontecer com a gente. Se a gente às vezes pega um carro e sai, a gente não pode determinar se alguém vai bater ou não na nossa traseira. Se a gente vai atrás de um cliente, eu não posso determinar se eu vou fechar ou não aquele contrato. Mas, presta atenção nisso, mas o que eu vou fazer, a maneira que eu vou olhar com as coisas que acontecem na minha vida, vai determinar se eu vou viver uma vida desfrutante, se eu vou desfrutar da vida. Se você quer desfrutar da vida, a primeira coisa para você fazer é aprender a escolher. A escolher o quê, Roger? A escolher a ver os olhos, a ver com os olhos diferente. Sabe, não tem coisa ruim demais que Deus não possa mudar. Eu sei que talvez aconteceu com você coisas desagradáveis, coisas ruins, pode ter acontecido até nessa semana. Você sabe, essa semana para mim mesmo foi uma semana ruim. No que quesito? Várias coisas ruins. Eu vou te contar até umas pequenas, né? Então, eu pedi um Uber para comer, o cara foi me levar lá à janta, no meio do caminho, a corda da moto dele quebrou. Ele mandou mensagem, olha, não vou conseguir entregar seu lanche. Beleza, desci, fui comprei lá uma lata, até uma lata ali de leite condensado para abrir. Quando eu fui abrir, cortei meu dedo. Tá aqui, cadê o dedo? Tá aqui até o dedo cortado, cortei meu dedo. Fui fechar negócio, o cara que me devia resolveu não me pagar. Fui fechar o negócio acabou não fechando da maneira que eu queria. Ou seja,
a nossa vida, nem tudo e nem todo dia vai ser mil maravilhas. Nem tudo vai ser bom, agradável, nem tudo vai ter o brilho, nem tudo vai dar certo. Mas se tem uma coisa que Deus prometeu, é que tudo vai cooperar para o bem. É que tudo o que acontece, as coisas ruins, as coisas maus, as desagradáveis, as injustas, as más, todas as coisas que acontecem comigo e com você, diz a Bíblia que Deus reverte. Diz a Bíblia que Deus é especialista em reverter essas situações. Talvez você está essa semana aí desanimado porque não rompe financeiramente, não rompe seu casamento. Eu quero te falar, Deus é especialista em reverter. Até as piores coisas que acontecem na nossa vida, Deus pode e vai reverter. Romanos capítulo 8, verso 28. Olha o que ele diz. Sabemos que todas as coisas, não é só as boas, não é só as agradáveis. A Bíblia diz, sabemos que todas as coisas, as boas, as ruins, as justas, as injustas, as más, as desagradáveis, tudo, todas as coisas. O que a Bíblia diz lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, meu querido, são todas as coisas. Nós não podemos mudar as circunstâncias que estão acontecendo com a nossa vida, mas nós podemos mudar a visão que nós temos de estudo. Nós podemos mudar a perspectiva que nós temos sobre as coisas que têm acontecido conosco. Como você olha as coisas que têm acontecido? Qual é o olhar? Qual é a maneira que você enxerga as coisas que você tem passado? Tudo isso é determinante para você viver uma vida de desfrute. Amém? Você viver uma vida aí poderosa. E eu quero falar hoje exatamente sobre essa vida, a história de Jó. Porque quando olhamos para a história de Jó, provavelmente você acha que é uma história muito ruim, é uma história muito complicada. E será que Deus está nisso? Será que Deus está envolvido nessa história? Será que o Senhor faz parte dessa história? Será, Roger, que a graça de Deus só está no Novo Testamento e não no Velho Testamento? Você vai ver hoje, nessa palavra, que a graça de Deus sempre esteve presente conosco. É lógico que da maneira diferente aqui no Novo Testamento, a Bíblia diz que a graça veio. Foi a primeira vez que nós vimos a graça encarnada. Deus sempre lidou com o homem com base na graça. É lógico que o relacionamento com Deus, o tipo de relacionamento, o sistema de relacionamento com Deus no Antigo Testamento era através da lei. Mas sempre Deus foi gracioso. Sempre Deus quis ir atrás da justiça. Deus sempre quis justificar o homem. Tanto é que quando o homem peca no jardim, o que a Bíblia diz? Que Deus foi lá e fez uma vestimenta para o homem. Deus fez o primeiro sacrifício, porque já estava no coração do homem, já estava no coração de Deus salvar o homem, cobrir o homem. Já estava no coração de Deus, sabe, trazer o homem para relacionar consigo. Então a graça de Deus também é vista aqui na história de Jó, e é isso daí que nós vamos aprender na palavra de hoje. Amém? Prepare-se. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar algo poderoso aí no seu coração. E se tem uma coisa que nós temos que aprender no dia de hoje, a Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Muitas pessoas, elas acham que elas é que têm que fugir do diabo. Não, eu tenho que fugir do diabo. Não, a Bíblia diz que é o diabo que vai fugir de você. Você não precisa ter medo do diabo. Tem gente que mesmo fala para mim, Roger, eu gosto de orar até baixo, que é bom que o diabo não escuta, é bom que o diabo nem ouve, é bom que o diabo nem atrapalhe a minha oração. Como se o diabo tivesse esse poder. Meu querido, se você declarar, nem o diabo, nem qualquer pessoa tem poder sobre a sua oração. A sua oração não pode ser resistida, porque a Bíblia diz que Deus ouve o justo. E se Deus ouve o justo e você foi justificado, Deus te ouve. O diabo não tem poder sobre a sua oração. Você não precisa orar lento, você não precisa orar calado, ou orar até mesmo só na mente. Porque eu tenho medo do diabo escutar. E daí se ele escutar? Ele pode escutar, porque maior é o que está em você do que está no mundo. Maior é aquele que habita em você do que está no mundo. Aleluia! Eu sei que muitas pessoas às vezes vão até no banheiro, tomar uma água ali, né, durante a noite no escuro, e acaba tendo medo do diabo. Aí o diabo vem e fala no ouvido dele, olha, cuidado, não olha para o lado. E se você olhar para o lado, eu vou estar lá. Aí tem gente que morre de medo. Eu não vou olhar para o lado não, vai que o diabo está lá. Eu não vou nem ali na cozinha tomar água, porque vai que o diabo está lá.
sabe, colocando pavor. Mas a Bíblia diz, meu querido, que quem vai fugir de você é o diabo. Não é você que foge do diabo, é o diabo que foge em você. Olha o que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, na parte B do versículo. Olha o que ele fala. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Você resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que maravilha. Quem que está fugindo aí? É você do diabo ou o diabo de você? É o diabo de você, meu querido. Quem foge é o diabo que foge de você. Não é você que foge do inferno. Você não precisa ter medo do inferno, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós temos autoridade. Jesus falou que ele vai nos dar, ele nos deu autoridade sobre todas as coisas. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, sobre todas as coisas. Foi Jesus que falou, eu vou te dar as chaves do céu. O que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra também será desligado no céu. Olha que autoridade que Jesus deu para os seus. Olha que autoridade ele deu para cada crente. Ele não deu só para Pedro, lá em Mateus 16. Ele deu para todos os crentes. Todos nós que temos a revelação que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos essa autoridade. Nós podemos desligar a doença aqui. Nós podemos desligar a pobreza. Nós podemos desligar, sabe, a depressão. Nós podemos desligar o câncer. E se nós desligarmos na terra, também é desligado no céu. Por isso não tenha medo. Não tenha medo do diabo. É ele que foge de você e não você que foge dele. A Bíblia diz só para você resistir. E ele que vai fugir de você. Você sabe, uma das grandes estratégias do diabo é logo pela manhã colocar em você um monte de pensamentos ruins. Então tem gente que já levanta e já fala, ah não, mais um dia. Ah não, mais uma semana. Ah nem, hoje eu tenho que orar, hoje eu tenho que ler a Bíblia, tanta coisa para eu fazer. Ah nem, aí a pessoa já levanta achando ruim levantar. Aí a pessoa já levanta achando ruim trabalhar, achando ruim ter que limpar a casa, ter que fazer uma comida, ter que pegar um metrô, pegar um ônibus. Ela já levanta achando ruim. Eu quero te falar uma coisa muito preciosa, presta atenção nisso que eu vou te falar. O diabo, ele vai querer minar sua mente logo pela manhã. O diabo vai querer minar sua mente pela manhã, porque ele sabe, se ele ganhar espaço na sua mente pela manhã, ele prejudica todo o seu dia. Ele desagrada todo o seu dia. Ele acaba com a alegria de todo o seu dia. Por isso, logo pela manhã, já começa a declarar, esse dia vai ser poderoso, esse dia vai ser tremendo, esse dia vai ser abundância da graça de Deus. Esse dia o Senhor me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Esse dia o Senhor me cercou com bênçãos poderosas, porque eu sou amado, sou protegido e sou ungido. Começa seu dia já declarando as bênçãos do Senhor. Resiste esses pensamentos ruins logo pela manhã. Porque se você resistir ele pela manhã, todo dia você vai colher isso. A vida é o seguinte, os seus primeiros minutos de manhã, eles determinam tudo como vai ser seu dia. Se você logo pela manhã aceita esses pensamentos ruins, você vai passar o dia todo assim desanimado. Você vai passar o dia todo assim desacreditado. Se quando você acorda você já fala, ah, é mesmo. Ah, não, que vontade de suicidar. Ah, não aguento mais. Não aguento mais fazer live, não aguento mais gravar, não aguento mais trabalhar. Aí, o que está acontecendo? A Bíblia está dizendo que o diabo está minando a sua fé, está minando o seu coração. E aí, então, ele vai estragar o seu dia. Seu dia vai ser estragado por quê? Porque você não resistiu ao diabo. Você tem que entender, nós estamos numa guerra. A guerra já está vencida, mas nós estamos numa guerra. Nós temos que resistir esses pensamentos, esses sofismas, essas mentiras logo pela manhã. Não deixe o diabo começar o seu dia ao seu lado. Apenas resista e ele vai fugir de você. Apenas resista esses pensamentos negativos. Apenas resista esses pensamentos miseráveis. Ah, que a prosperidade não é para mim. Que Deus não quer me curar. Que Deus não vai me casar. Que eu não vou ter uma esposa. Que eu não vou ser livre dessa área minha sexual. Que eu nunca vou conseguir sair da pornografia. Que eu nunca vou conseguir casar. Não deixe essas mentiras minar o seu coração, nem a sua mente. Porque seja Deus verdadeiro e todo homem, todo sentimento e todas as circunstâncias mentirosas. Amém? Recebe essa palavra. Eu vou te falar, o diabo, a Bíblia diz que o diabo é astuto. Acredite, o nosso adversário, ele é astuto. Ele não é burro, ele é astuto. E você sabe, lá em Gênesis, você começa a ver que como que o diabo atua. É interessante, o diabo ele quer nos provar que Deus não é bom e nem generoso. O que ele falou para Adão e Eva lá em Gênesis? Ele virou para eles e falou o quê? Ah, então Deus falou isso.
Então quer dizer que Deus falou para vocês comer de tudo, só não dessa árvore. Ah, mas vou te contar. É porque Deus sabe que se você comer dessa árvore, você vai se tornar semelhante a Ele. Ele então quer te impedir isso. Em outras palavras, o que o diabo quer fazer? O diabo quis gerar uma imagem em Adão e Eva de que Deus não é bom, de que Deus não é generoso. E ele faz isso até hoje, até no dia de hoje. O que ele quer gerar em você? Que Deus não é bom. Que Deus é bom com o vizinho, mas não com você. Ah, porque se Deus é bom, como que ele deixou eu ser abusado quando eu era criança? Se Deus é bom, como que meu pai morreu agora nessa pandemia? Se Deus é bom, como que essas coisas estão acontecendo? Se Deus é bom, como que essas tragédias, esses tsunamis, essas pedras caindo, matando pessoas, essas enchentes? Se Deus é bom, por que isso está acontecendo? E aí muitas vezes a gente quer colocar na conta de Deus. E quem gera esse pensamento é o diabo. Fazer-nos querer duvidar que Deus é bom e generoso. Eu vou te contar uma coisa. Sabe por que Deus é bom? Porque um dia ele enviou seu filho e quando Jesus morreu numa cruz, ele destruiu essa mentira. Ninguém mais pode falar que Deus não é bom. Sabe por quê? Porque ele deu seu próprio filho. Ele deu a coisa mais valiosa por mim e para você. Deus destruiu essa mentira do diabo no dia que entregou Jesus ao nosso favor. Deus é tão bom que foi ao ponto de morrer por nós. O mundo, meu querido, o mundo está desabando. A Bíblia diz que a criação, ela clama pela expectativa, ela clama pela manifestação do Filho de Deus, dos filhos de Deus. É lógico, o mundo está desabando. As coisas que acontecem não tem nada a ver com Deus. Você acha que Deus coloca uma pedra para matar alguém? É o contrário. Em João 10:10, a Bíblia diz que o ladrão que veio para matar, para roubar e para destruir. Tudo que tem a ver com morte, com roubo e destruição não é com Deus, é com o diabo. O diabo é o autor disso tudo. Só que ele é tão astuto que ele faz isso tudo e faz eu e você pensar que é Deus que está deixando, que é Deus que está fazendo. E por isso Deus talvez não seja bom. Mas eu quero te falar, um dia Deus destruiu essa mentira do diabo. Quando Jesus morreu na cruz, a cruz, presta atenção no que eu vou te falar, a cruz é a certeza que Deus é bom. E Ele é generoso conosco, porque Ele deu seu próprio Filho ao nosso favor. Ele morreu em nosso favor, Ele sofreu a ira, Ele levou os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas doenças, para provar que Ele é bom. Ele não precisava provar, porque Ele é Deus, mas Ele provou o seu amor para conosco, entregando o seu próprio Filho ao nosso favor. Amém? Essa é uma prova genuína do amor de Deus. Essa é uma prova genuína de que Deus é bom, de que Deus é generoso. Tanto é que a Bíblia diz, se Deus não poupou seu próprio Filho, antes entregou por mim e por você, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Não culpe a Deus pelas tragédias do mundo. Não culpe a Deus, porque não é culpa de Deus. Amém? É importante você entender isso, porque o diabo ele quer minar o nosso coração e colocar muitas vezes para a gente ter esse pensamento. Ah, se Deus fosse bom, por que meu pai aconteceu isso com ele? Se Deus fosse bom, por que a minha filha nasceu com esse problema? Se Deus é bom, não questione. Não questione a bondade de Deus. Deus é bom porque Ele já morreu e entregou por você. Amém? Isso é poderoso nós entendermos. Entende? O diabo ele é tão astuto que ele quer apresentar esse Deus ruim. Mas, na verdade, Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Para de querer ganhar pontos com Deus. Para de achar que se você ler a Bíblia, se você jejuar e orar, você vai ganhar pontos com Deus. A vida cristã não é a vida de querer ganhar pontinhos com Deus. Ah, hoje eu consegui ler a Bíblia, ponto. Hoje eu não li, opa, perdeu o ponto. Ah, hoje eu consegui fazer isso, ponto. Ah, hoje eu caí em pecado, opa, tirou o ponto. Pare de ganhar pontinho com Deus, porque Cristo é a nossa justiça. Você não precisa querer ganhar ponto nenhum com Deus, porque Cristo é a nossa justiça. Ele já nos fez aceitos e ganhos por Cristo. Cristo já nos fez aceitos. Cristo já resolveu toda a parada. Você não precisa. Eu sei que tem irmãos que muitas vezes ele vai pegar um ônibus para ir para um culto, ele vai pegar um metrô e ele fala, Deus, você está vendo, né? Você está vendo o sacrifício que eu estou fazendo. Olha para mim, olha, você está vendo esse jejum? Olha que jejum longo que eu estou fazendo. Você viu, né? Olha, eu podia comer, mas não estou comendo. E aí muitas vezes ele quer ganhar pontinhos com Deus, achando que as obras dele faz diferença com Deus. Eu quero te falar, Deus já te aceitou por causa de Cristo. Não tem nada mais que você faça mais para Deus te amar ou te aceitar mais.
e nem a menos para Deus chamar ou aceitar menos. Nós somos aceitos por causa de Cristo. Nós somos, diz a Bíblia, aroma agradável para Deus por causa de Cristo. Cristo nos aceita apenas por causa, Deus nos aceita apenas por causa de Cristo. Amém? E eu vou te falar mais. Presta atenção nisso. Deus seria injusto com Jesus se ele não nos justificasse. Se Deus não te tornar justo, ele está sendo injusto com Jesus. Porque Jesus ele veio exatamente para justificar o homem. Jesus ele veio para tirar a culpa, a condenação do homem. Se Deus não me justificar, não te justificar, ele está sendo injusto com Jesus. Porque Jesus vai falar, peraí, eu paguei. Peraí, eu morri por esse pecado, eu apaguei esse pecado. Você não pode mais condenar aquilo que eu já paguei. Você não pode mais cobrar aquilo que já colocou na minha conta. Por isso, Deus olha para você como justo. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é justo. Não pelas suas obras, mas pela sua crença. Porque Cristo é a nossa justiça. Justiça não tem nada a ver com comportamento. Justiça é uma pessoa. Quando você aceita Jesus, você é tornado imediatamente a justiça de Deus. Você é 100% justo. E te falo mais, lá no céu você nunca vai ser mais justo do que você é hoje. Hoje e na eternidade você sempre será do mesmo tanto justo. Do mesma maneira justo. É lógico, nós podemos crescer em santidade, mas nunca podemos crescer em justiça. Você é justo e sempre será justo, por causa de Cristo. Nenhum ato que você faz ou nenhum ato que você comete faz de você justo ou injusto. A justiça é uma pessoa. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele, olha tanto que isso é poderoso. Aquele que não conheceu o pecado, é Jesus, aquele é Jesus. Ele o fez pecado por nós. Ele então tomou esse pecado, ele nunca pecou, mas ele tomou o pecado. Toda vez que na Bíblia tem a palavra pecado no singular, significa natureza. A natureza, o pecados no plural, significa atos. Mas o pecado é a natureza. Significa que a Bíblia está dizendo aí que ele tomou o quê? Ele tomou toda a natureza do pecado. Toda a consequência do pecado ele colocou nele. Ele não tem, mas ele colocou nele. É como essa blusa. Essa blusa, eu não sou essa blusa, mas eu tenho essa blusa. Então Jesus, ele pegou aqui o nosso pecado e colocou nele. Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. É assim que termina o versículo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Nós somos feitos justos diante de Deus. E a Bíblia diz que muito se pode, a eficácia da oração de um justo. Por isso que você pode orar hoje com ousadia, porque muito pode a sua oração. Essa que é a verdade. Muito pode a sua oração. Aleluia! Fala, aonde você estiver agora, fala, eu sou justo por causa de Cristo. Aleluia! Diga isso, eu sou justo por causa de Cristo. E essa é uma verdade. Lá em João, capítulo 1, verso 29, João Batista ele diz algo fantástico. Ele vira e fala o seguinte, eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa palavra tira o pecado do mundo, exatamente a palavra tira, no grego ela significa eirado. E o que é essa palavra, na verdade, airo, não eirado. A palavra significa airo. E o que significa essa palavra airo? É uma palavra no presente, mas também no particípio, ela continua. Significa que, o que João está querendo dizer? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira. O que é esse tira? Significa que é um ato diário, presente, mas contínuo. Ele está no tempo presente, no modo particípio. Significa que Jesus Cristo, ele tirou e tira todo dia o nosso pecado. Vou repetir para você. Significa que Jesus tirou e tira todo dia o nosso pecado. Foi por isso que João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira na cruz, mas todo dia ele tira. Sabe qual que é a boas novas? É que nunca mais você fica no negativo com Deus. Tá me ouvindo? Nunca mais você fica no negativo com Deus. Não tem como mais você que crê em Jesus ficar no saldo devedor com Deus. Não tem como você ficar no saldo vermelho, negativo com Deus, porque Jesus pagou toda a sua conta.
Toda a sua conta. Você nem inventou a dívida ainda. Vai ser o pecado daqui 10 anos. Ele já pagou essa conta. Por isso que a Bíblia diz que Jesus enriqueceu a Deus, porque ele pagou mais do que o homem devia. A humanidade devia, por exemplo, em reais, para você entender, R$1 milhão para Deus. Jesus foi lá e pagou 10 bilhões. O que significa isso? Ele enriqueceu a Deus, ele pagou mais do que a humanidade devia. Entende? Por isso que os seus pecados estão extremamente perdoados. Seus pecados passados, presentes e futuros estão todos perdoados. Amém? Isso é poderoso. E aí, eu quero falar para você algo. Deus, ele precisava de um fundamento para te justificar. Quando eu falo aqui de justiça, eu não estou falando que Deus falou assim, é verdade, né? O homem não presta mesmo, mas eu vou fingir que presta. Eu vou disfarçar que o homem presta. Eu vou, então, deixar esse negócio aqui para o lado, vamos ver. Não, a Bíblia é muito clara com isso. Não foi por misericórdia e muito menos por complacência que Deus te justificou. Deus te justificou pela cruz de Cristo. A cruz é o fundamento da justificação. Não são os seus atos. A cruz de Cristo, ela é o fundamento para te falar, você é justo. Você é justo porque Cristo justificou você. E uma vez justo, sempre justo. Não tem como você perder a sua justiça, porque ela foi um presente enxertado em você. E ainda tem pessoas que acham que Deus é contra elas. Quando você olha mesmo na vida de Jó, talvez você pense, Deus era contra Jó. Tem pessoas que acham, não, Deus é contra mim, Roy. Se você souber o tanto de coisas ruins que tem acontecido, se você souber o tanto que minha vida não avança, eu acho que Deus é contra mim. Eu vou te falar, Deus é por nós. Romanos capítulo 8, verso 31. Está lá o seguinte, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aleluia! Olha o tanto que isso é poderoso. Espera aí, Deus é por mim. Fala onde você estiver agora, Deus é por mim. Deus não é contra mim. Mais uma vez, Deus é por mim. Deus não é contra mim. Entenda isso, essa é a verdade do céu. Deus é por você e não contra você. Aleluia! Glória a Deus! Isso só foi a introdução da palavra de hoje. Glória a Deus! Aleluia! Hoje o Senhor vai falar de maneira espetacular com você. Amém? Vamos então entender ali a vida de Jó. Vamos entender um pouco mais então sobre a história de Jó. A história de Jó, de fato, eu não gosto da história de Jó. De fato, eu não gosto do que aconteceu com Jó. Não é que eu não gosto de ler, mas eu não gosto do que aconteceu com Jó. Mas eu amo a revelação que tem no livro de Jó. Eu amo a revelação que Deus se mostra no livro de Jó. E nós vamos então entender essa graça de Deus. Jó provavelmente foi o primeiro livro, inclusive, escrito na Bíblia. Jó, ele viveu antes de Abraão. E mais, Jó tem 42 capítulos. Você sabe o que significa o número 42 na Bíblia? Quando você olha a Bíblia, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o povo de Israel parou 42 vezes durante esses 40 anos no deserto. Esses 40 anos eles pararam 42 vezes. Lá na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, verso 17, a Bíblia pega a genealogia de Jesus e divide em 3 etapas de 14. Se você somar, então, dá 42 gerações. Significa, então, que o número 42, que é o número de capítulos do livro de Jó, ele significa final de jornada. Ou melhor, ele significa coisas completas. Ele significa um final de tudo. Então, quando a gente lê o livro de Jó, que são 42 capítulos, nós vamos entender como Deus nos trata. Como é o tratamento, como Deus é revelado na nossa vida. Assim também como na vida de Jó. Amém? Isso é poderoso entender. E a maior parte do livro de Jó é uma conversa entre personagens. Nós não temos tantas inspirações referentes a Jesus especificamente. Mas o livro de Jó é uma conversa entre os personagens. E você vai ver algo fantástico. O que acontece na história de Jó. Eu sei que muitas pessoas leem o livro de Jó e até pensam que foi uma história fictícia. Eu já vi mesmo alguns teólogos falando sobre isso, né? Não, Jó é fictício. Mas eu acredito que não é, porque tem 2 livros que citam Jó como personagens vivos mesmo, como pessoa. Ezequiel, capítulo 14, verso 14, fala sobre Jó. Ele cita lá exatamente que Jó viveu. E também lá em Tiago, capítulo 5, verso 11, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, também falou
também deu o exemplo de Jó. Ou seja, dá para nós entendermos sim que Jó existiu e Jó viveu. Jó existiu muito tempo antes ali de Moisés e ali muito perto ali de Abraão, mas um pouco também antes de Abraão. E o interessante é que o Jó, ele se achava justo diante de Deus. Ele mesmo se achava justo. Ele tinha uma percepção que ele era justo. Então, você vai entender que as coisas que acontecem com Jó é porque Deus, presta atenção nisso, Deus quer tirar a justiça própria de Jó. O problema de Jó é que ele se considerava justo por ele mesmo. Jó considerava porque ele fazia sacrifício pelos pecados dos filhos dele, porque ele tinha um bom comportamento, porque ele tinha dinheiro, então ele se considerava justo. Você vai entender que no livro de Jó, Deus vai querer tirar a justiça própria do livro de Jó. Deus vai querer tirar a justiça própria de Jó. E quantos talvez estão hoje aqui também com essa justiça própria? Sabe o que é a justiça própria? É que você depende dos seus atos para estar bem com Deus. Justiça própria é que tudo que depende de você para com Deus. Se depende de você, é justiça própria. Se você acha que Deus está feliz com você, porque no dia você orou, você fez jejum, você andou em santidade, aí então você fala, não, agora eu posso orar, agora pode aparecer o capeta na minha frente que eu expulso. Só que no outro dia, se você brigou com a esposa, se você não conseguiu ler a Bíblia, se você acabou escutando músicas ali, uns funks bem esquisitos, aí você fala, vixe, se parecer um demônio agora, é mais fácil ele entrar em mim do que eu expulsar ele. Isso chama justiça própria. Justiça própria é tudo aquilo que depende de você para as coisas em Deus, para as coisas com Deus. Tudo em Deus, você tem que entender de uma vez por todas. Todas as coisas espirituais dependem apenas de Cristo. Roger, então não vou mais orar? Lógico que não. É o contrário. Agora que você vai entender que Deus te ouve por causa de Cristo, é agora que você vai orar mesmo. A graça não te faz uma pessoa complacente, uma pessoa preguiçosa. Ao contrário, diz a Bíblia que quando você entende a graça, é aí que você trabalha mais, aí que você ora mais. Porque, para mim, para aqueles que dependem da justiça própria, eles acham que eles têm que andar em santidade para orar. Mas Deus fala, não, você pode orar porque Cristo é a sua justiça. É aí que eu oro mais. A graça não te faz um preguiçoso, é o contrário. A graça te faz ainda mais querer orar, querer ler, querer pregar, querer ministrar. A graça te faz expulsar demônios, a graça te faz trabalhar. Foi Paulo mesmo que disse, eu não usei a tua graça em vão, eu trabalhei mais que os demais. Por quê? Porque ele sabe que diante de Deus ele não poderia comprar nada. Mas, pela graça de Deus, porque Jesus morreu por mim, me justificou, agora eu posso tudo. Filipenses capítulo 4, verso 13, ele fala, tudo posso. Aonde que eu tudo posso? Naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Para você um dia chegar no tudo posso, você tem que chegar primeiro no nada posso. Quando você entender que nada você pode de si mesmo, você então chega no tudo pode. Por isso você tudo pode naquele que te fortalece. Não dependa de você, não dependa da sua justiça própria. Abra mão agora, abra mão de toda a sua justiça própria e descanse o seu coração e a sua vida no favor e na graça de Deus. E aí sim você pode falar, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso crescer, eu posso prosperar, eu posso ser livre desse pecado, eu posso ser pai, eu posso ser mãe, eu posso ser ministro do evangelho, mesmo tendo desviado, eu posso me envolver com as coisas de Deus, mesmo muitas vezes eu ter sido crítico daquilo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vou tornar a graça de Deus em vão. Ao contrário, eu vou trabalhar, eu vou orar, eu vou fluir, eu vou pregar, mas tudo na dependência dessa graça. E essa que é a realidade. Aleluia! Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Isso é poderoso. Então o livro de Jó, ele fala exatamente isso. O livro de Jó não é uma história sobre Israel. É uma história de um homem. É uma história de um homem. E que esse homem, ele tinha muita justiça própria. E se tem uma coisa que Deus vai querer fazer, é tirar a justiça própria de você. Lá em Isaías, capítulo 64, verso 6. Olha o que a Bíblia diz sobre atos de justiça. Olha o que a Bíblia diz. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças
como trapo da imundície. Você sabe o que é trapo de imundície? Trapo de imundície é o mods usado. Naquela época, as mulheres não usavam mods como hoje usa, absorvente. Então elas pegavam como se fosse um pano, uma fralda, um negócio, e colocavam ali nas pernas dela e amarravam. E aí então saía aquele sangue, e aí então aquele trem sujava, e aquilo era chamado de trapo de imundície. Era uma coisa já usada, era uma coisa velha. Olha o que a Bíblia diz, que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundície. Olha o que também diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 4. Gálatas, capítulo 5, verso 4. Olha o que ele fala. De Cristo vos desligastes, vós que procurais fazer o quê? Justiça própria. Justificar onde? Justificar na lei. Da graça você vai decair. Olha que coisa poderosa. De Cristo vos desligaste. Não é que você perde a salvação. Não é que você perde Cristo. Não, mas é dessa graça, do favor. Vou mudar para você entender o versículo. Do favor imerecido você desliga. Quando? Quando você quer viver na justiça própria. Quando você quer ser justificado por lei. Quando o dia que você peca, você fica mal. Mas o dia que você não peca, você se acha o mais espiritual. A Bíblia diz que isso é lei. E quando você vive nessa lei, você é desligado da graça. Sua vida cristã fica pacata, enjoada, sem cor e ruim. Você tem que entender de uma vez por todas. Cristo é o suficiente. E Cristo é a sua justiça. Aleluia! Diga comigo, fala, Cristo é suficiente. Cristo é a minha justiça. Aleluia! Isso é poderoso. Então, vamos ler lá então, Jó. Tem um versículo, na verdade, que eu gosto muito do livro de Jó, que é um versículo fantástico. Jó, capítulo 26, verso 7. Jó, ele revela algumas coisas muito poderosas no livro. E uma das coisas que Jó revela muito poderosa é esse versículo. Olha o que ele fala. Que Deus, falando de Deus, ele estende o norte sobre o vazio. Olha que coisa poderosa. E faz pairar a terra sobre o nada. Uau! Uau! Que coisa fantástica. A Bíblia diz que Deus fez a terra e pairou ela sobre o quê? Sobre o nada. Não tem nada segurando a terra. A terra está lá na galáxia, na Via Láctea, a terra está ali, no espaço, no universo. Ela está ali. Apoiada pelo quê? Por uma mesa? Não. Apoiada por alguns anjos? Não. Apoiada por nada. Que versículo poderoso. Ele fez a terra, colocou ela ali. O que segura? Nada. Só ele mesmo. Só ele mesmo segura. Uau, que coisa fantástica. Jó vai mostrar coisas muito preciosas. Amém? Vamos ler então capítulo 1, verso. Vamos entrar então agora na palavra. Aleluia. Depois dessa introdução, mas eu creio que o Senhor falou com você. Vamos então para o primeiro capítulo, verso 1. Diz o seguinte. Havia um homem na terra de Uz. Olha a terra aí de Abraão, que morou lá, Uz, que depois vem também do Ur dos Caldeus, cujo nome era Jó. E homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Aleluia. Olha o que a Bíblia cita, que Jó era justo. Mas Jó não era justo por si próprio. Roger, como que você tem certeza disso? Você tem certeza do que você está falando? Mas não é Deus que está falando que Jó é justo? Não é Deus que está falando que Jó ele é justo porque ele é bom e ele tem uma justiça própria? Será que isso daí não é Deus? Vamos ver. Jó, capítulo 32, verso 1. A Bíblia diz claramente, aí você vai entender. Olha o que ele fala. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então, na verdade, aquele justo no começo do capítulo era justo aos seus próprios olhos. Jó se achava justo com a sua justiça própria, com seus atos de justiça. E aí, então, é interessante, porque continuando o capítulo 1 ali de Jó, eu vou te contar,
para você saber, nós não vamos ler. A Bíblia diz então que Deus estava ali no seu trono e Satanás, junto com os filhos de Deus, que na verdade, filhos de Deus no Antigo Testamento são os anjos, não tem filho de Deus no Velho Testamento. E a Bíblia diz que os filhos de Deus vieram então, isso fala dos anjos, dos arcanjos, vieram diante de Deus e Satanás também compareceu ali diante de Deus. Eu creio que ele não mais pode comparecer diante de Deus, porque a Bíblia diz agora que ele já foi destruído, né? Está há poucos anos aí, pouco tempo para a gente viver então todo esse final do Apocalipse. E aí a Bíblia diz então que teve um diálogo entre Deus e Satanás. E Satanás então quis tocar na vida de Jó. E a Bíblia diz então que Deus então permitiu. Eu particularmente, eu não creio que isso mais acontece hoje na nossa era, na nossa vida. Eu não acredito mais que Deus faça isso ou que Deus autorize o diabo a fazer isso, ok? Que o diabo vai lá e fala com Deus e Deus autoriza. Eu acredito que foi especificamente, somente na vida de Jó, porque nenhum outro livro mais da Bíblia cita algo parecido como esse, ok? E aí a Bíblia diz então que houve esse diálogo e Deus então autoriza Satanás tocar na vida de Jó. E a Bíblia diz então que ele autoriza e aí o que acontece? Acontece que Jó começa então a perder as suas coisas. A Bíblia diz, se você continuar lá no capítulo 1, ali do meio para o final, você vai ver que Jó então começa uma parte perdendo as coisas que ele tinha. E aí ele vai começar. A primeira coisa que ele perde, a Bíblia diz que os sabeus, que era um povo inimigo daquela época, a primeira coisa que eles fazem é que eles roubam os burros, os bois e as jumentas. Então, aí a Bíblia diz que um servo chega para ele e ele vai contar, olha, a gente estava no meio do caminho e de repente os sabeus chegaram e roubaram os bois e as jumentas. E quando ele ainda estava falando, chegou outro servo e avisou que tinha acontecido uma segunda coisa. O que aconteceu? O fogo do céu caiu e consumiu e matou, queimou as ovelhas e os servos e os escravos e o povo que trabalhava para Jó. Enquanto o segundo falava, chegou um terceiro, avisando que os caldeus mataram todos os camelos de Jó. E depois disso chegou o quarto homem, avisando para Jó que veio um vento muito forte ali na casa do primogênito dele, onde estavam reunidos 7 filhos e as 3 filhas. Todos estavam num grande banquete, comendo e bebendo. E aquele vento foi tão forte que a Bíblia diz que caiu a casa sobre todos e todos morreram. Em instantes, Jó perdeu tudo o que tinha. Todos os bens, toda a família, só sobrou a esposa. Ele perdeu tudo. De um instante para o outro, a vida de Jó revirou. E então, a mulher de Jó chega para ele e fala, oh, amaldiçoa o seu Deus. Amaldiçoa o seu Deus. Isso não é possível. A mulher se engana. Por quê? Ela se enganou achando que Deus é que tinha feito isso. Mas Deus não faz coisas ruins para as pessoas. Presta atenção, é isso que eu quero já corrigir de uma vez por todas isso, em nome de Jesus. Tem pessoas e tem igreja, até pastores e até líderes, que falam que Deus disciplina os seus filhos usando doenças. Deixa eu te falar uma coisa, em hipótese alguma, Deus vai disciplinar alguém usando doenças, feridas, quebrando a sua empresa, matando o seu filho, colocando câncer, colocando AIDS, colocando problemas para destruir você. A Bíblia diz sim que Deus disciplina os seus filhos, Deus disciplina que os ama, mas sabe qual que é a disciplina no Novo Testamento? É apenas a conversa, é apenas a conversa, alguém chega para você e às vezes, sabe, é duro, mas também com espírito de brandura, apenas a exposição é a disciplina de Deus. Em hipótese alguma no Novo Testamento, Deus, ou durante a vida toda, Deus disciplinou alguém colocando enfermidade, colocando doença. Isso não pertence a Deus. Eu te pergunto, você como pai e mãe, se seu filho for desobediente com você, você vai lá no hospital pegar uma seringa onde tem câncer para colocar no seu filho? Você vai lá no hospital e pega alguma coisa, alguém que está doente, alguém que está com vírus grande e fala, eu vou para o meu filho para ele aprender nunca mais me desrespeitar? Se nós, a Bíblia diz que nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, aí imagina Deus. É muito estranho achar que Deus que coloca doença. É muito estranho achar que Deus vai nos disciplinar quebrando a empresa, colocando câncer, colocando enfermidades, fazendo você capotar carro, matando o seu pai, matando a sua mãe, fazendo o teto da igreja cair sobre os membros. É muito estranho achar que a disciplina de Deus é com maldade.
Não, é muito claro isso. Deus nos disciplina com amor, com graça, com brandura, com leveza. Em hipótese alguma, a disciplina com Deus vai quebrar você. Em hipótese alguma, a disciplina de Deus vai destruir você. Isso é uma doidura. Deus jamais faz isso. Deus jamais faz isso. Eu creio sim que Deus disciplina, mas não com doenças, não com enfermidades, não com essas coisas que muitas pessoas acreditam. Eu já vi pessoas mesmo que falam para outro, olha, sua empresa não está indo bem, né? Ah, cuidado, é a disciplina de Deus. Que loucura, como assim? Como que Deus vai falir alguém então por disciplina? Isso não existe. Isso não existe. Que seja hoje consertado na sua mente. A disciplina do Novo Testamento é uma disciplina apenas de conversa. Qual, Roger, que é a disciplina? Às vezes vai te remover durante 6 meses, 1 mês, se você tem uma posição na igreja, mas com muito espírito de brandura, com muito amor e carinho, sabe? Mas eu não creio, no Novo Testamento não tem disciplina de Deus de uma forma dura, com doença, com enfermidade. Tudo que é mal não provém de Deus. Está me ouvindo? Tudo que é ruim não provém de Deus. Tudo que é morte, destruição, roubo, tudo que é mal, de doença, não vem de Deus. Deus não é assim. Deus não põe doença em ninguém. Deus não disciplina ninguém com enfermidades. Coloque isso de uma vez por todas na sua cabeça. Agora é interessante, né? Pessoas más ferem a gente. Gente que talvez não gosta de você quer te ferir. Mas pessoas extremamente más ferem os seus filhos. E eu quero te falar, o diabo é extremamente mau. Por isso que ele feriu até os filhos de Jó. Não foi Deus que feriu, foi o diabo. Não foi Deus que matou, foi o diabo. Porque pessoas más ferem a gente, mas pessoas extremamente más ferem os nossos filhos. E a Bíblia diz ali que o diabo então feriu os filhos de Jó. Porque ele é extremamente mau. E aí é interessante porque depois de toda a perca, depois de tudo que Jó estava passando, depois de tudo isso que Jó fez, a Bíblia diz então que chegaram aí 3 amigos de Jó. Esses 3 amigos olharam para Jó e ele já tinha raspado o cabelo, já estava super mal. E a Bíblia diz aí que o diabo não se contentou e pediu para Deus para tocar mais ainda na vida de Jó. E Deus autorizou. E a Bíblia diz então que o Satanás colocou úlceras, tumores e úlceras no corpo de Jó. E aí esses amigos chegam então perto de Jó e a Bíblia fala exatamente isso, que os amigos nem reconheceram Jó. Jó estava tão desconfigurado que os amigos não chegaram nem a reconhecer. Perguntaram se de fato aquele lá era Jó. Aí a Bíblia diz que os amigos estão impactados, rasgaram as vestes, rasgaram as roupas e ficaram 7 dias em silêncio do lado de Jó. E aí a Bíblia assim diz que depois de 7 dias em silêncio, os amigos de Jó começam a falar. E algo é interessante, quando os amigos de Jó começam a falar com Jó, o diabo não aparece mais no livro de Jó. Sabe por quê? Porque tem uns amigos que são tão maus, que são tão ruins, que não precisa nem do diabo para prejudicar você. Tem pessoas que são tão mal com a gente, com a nossa percepção, querendo lembrar do nosso passado, com tanta maldade no coração, que eu acho que o diabo fala assim, eu acho que nem precisa de mim. Eu não estou falando que os amigos de Jó não eram amigos deles, eles eram. Eles vão ser repreendidos no final do livro, mas naquele momento não precisou nem do diabo mais. Aqueles amigos de Jó fez a parte do diabo na história. O diabo não é citado mais na história de Jó. E aí então a gente percebe que Jó então é ferido. E tem uma coisa que eu gosto muito no livro de Jó, é que a Bíblia diz que as feridas de Jó começou do pé para as cabeças, do pé às cabeças. Eu vou repetir para você. No livro de Jó, a Bíblia diz que as feridas de Jó começou dos pés para a cabeça. Por que isso? Porque está mostrando que veio do inferno, veio de baixo. Está mostrando que a enfermidade, a doença vem de baixo. Mas é interessante, quando a Bíblia diz que a cura vai vir, a cura vem da cabeça aos pés. Sabe por quê? Porque a cura vem de cima, a cura vem de Deus. Dos pés para a cabeça é do inferno, mas da cabeça aos pés vem de Deus. E Deus quer curar você em nome de Jesus, aonde você estiver agora. Qualquer enfermidade que você estiver, Deus quer curar você. Deus quer curar, Deus quer remover toda essa enfermidade da sua cabeça até seus pés. Isso é poderoso. E agora, a partir do capítulo 2, do verso 11, então, entra em cena
três amigos de Jó. Três amigos de Jó, e agora eles começam então, depois de ficar 7 dias calados, eles falam agora com Jó. E esses três amigos de Jó é Elifaz, Bildade e Zofar. Zofar. Vou repetir para você. Esses três amigos de Jó chama Elifaz, Bildade e Zofar. Zofar. Esses são os três amigos de Jó. Vamos ver o que cada um falou para Jó? É interessante o argumento de cada amigo de Jó para ele. Porque às vezes, meus queridos, nós passamos por momentos e circunstâncias difíceis e turbulentas na nossa vida e cada um chega a uma conclusão diante a isso. Cada um pensa de uma forma por que a gente está passando isso, por que a gente está sendo perseguido, por que as coisas estão acontecendo. E vê um monte de porquê na nossa mente. E até pessoas perto de nós, como os amigos de Jó, começam a ter então um achismo a respeito disso. Vamos ver então esse primeiro amigo de Jó, Elifaz. Está lá em Jó, capítulo 4, verso 7, do 7 ao 9. Olha o que esse amigo, o Elifaz, fala para Jó. Ele fala o seguinte: Ô Jó, lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, olha o que ele está falando, olha, eu acho, segundo o que eu tenho percebido, Jó, os que lavram a iniquidade vai semear o mal. Ah, isso mesmo, eles cegam. Com o hálito de Deus eles perecem, e com o assopro da ira se consomem. O que na verdade o primeiro amigo de Jó falou para ele, o Elifaz? Falou para ele: Jó, será que não tem pecado aí na sua vida? Será que não tem iniquidade escondida? Será que não tem um pecado não confessado? Ele fala o seguinte: porque com base na minha experiência, com base no que eu entendo, do que eu sei, quando tem pecado, Deus autoriza então sua vida a ser destruída. Quando tem brechas, você já ouviu falar isso no meio gospel? Cuidado, irmão, cuidado com a brecha. Eu morria de medo disso. Eu me lembro na época que eu era novo convertido, eu tinha aí meus 16, 17 anos. Quando eu caía no pecado da masturbação, eu imediatamente eu chorava e pedia perdão para Deus, porque eu falava assim: ai meu Deus, vai que entra um demônio agora. Ai Jesus, eu estou abrindo uma brecha. Ai meu Deus, será que essa brecha fechou? Ai Jesus, eu tenho que fechar essa brecha, fecha a brecha. Eu ficava com medo dessas brechas. Porque as pessoas ensinavam de jeito: cuidado, olha, cuidado com essa brecha. É a mesma coisa que ele faz, está falando. Ô Jó, você acha que não tem um pecado aí que você não confessou pro seu pastor, não? Você acha que não tem um pecado que você está escondido aí, não? Que você não lembra mais? Meu querido, tem pecado que a gente comete que a gente nem sabe como que é pecado. Como que eu dou conta de confessar todos os pecados se eu não tenho pecados que eu cometo que eu nem sei? Tem pecados que às vezes eu posso cometer quando eu estou dormindo. Tem pecados que a gente comete que a gente nem vê, nem sabe. Como que eu posso confessar todos os meus pecados? Por isso, esse eu sei que é um estudo mais profundo, mas outro dia eu quero ministrar sobre isso. Por isso que a partir do momento que você confessou Jesus, todos os seus pecados são perdoados, todos. Presta atenção, você não pede perdão para ser perdoado, você confessa o seu perdão. Existe uma grande diferença de pedir perdão para ser perdoado. A partir do momento que você confessa Jesus, a Bíblia diz que todos os seus pecados estão perdoados. Roger, então não precisa pedir perdão? Não, você pode pedir pela sua consciência, mas você pede apenas para declarar o perdão e não para ter o perdão de novo. Porque a Bíblia diz que Deus te deu uma vez por todas o perdão. Deus perdoou de uma vez. A Bíblia diz que seus pecados foram uma vez perdoados. A partir do momento que você recebe a Jesus, todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, são perdoados. Ah, Roger, mas se você ensinar desse jeito, as pessoas vão viver em pecado. Meu querido, as pessoas só começam a entender a graça quando elas acham até estranho. Você só começa a entender a graça quando você fala: gente, mas parece que é muito bom para ser verdade. Só entende da graça quando parece muito bom para ser verdade. E essa é a verdade de Deus, que todos os seus pecados já estão perdoados, sim. Aleluia! Quando você confessa, não confessa apenas o seu pecado, confesse a justiça também. O que vai libertar você não é ficar confessando os seus erros, é confessar a justiça mediante aos seus erros. Quando você peca, não é ficar lá só chorando e confessando que você errou. É você falar: eu errei, eu pequei, mas esse pecado já está perdoado. E eu confesso agora que eu sou justo diante de Deus. Eu confesso agora que esse pecado ele também já levou na cruz. E que eu sou a justiça de Deus por causa de Cristo. E esse pecado não tem domínio sobre mim.
Confessar o pecado não é ficar lá lamuriando, chorando, para ver se Deus tem pena de você. Para com isso. Deus já colocou todos os seus pecados em Cristo Jesus na cruz. Aleluia. Ele faz, então, esse amigo de Jó, o primeiro amigo de Jó, chega para ele e fala, Jó, eu acho que tem alguma brecha. Já viu pessoas assim, irmãos? Cuidado com as brechas. Cuidado com a brecha. Seu casamento não tá bom? Cuidado com a brecha. Talvez você pensou em outro homem quando você estava dormindo. Ah, sua empresa não tá boa? Talvez você pegou um clipe daquele dia e não devolveu para aquela pessoa. Você não está prosperando? Vai que é aquela caneta que você pegou aquele dia naquela empresa, hein? E aí, então, o primeiro argumento do amigo de Jó é, vai que tem um pecado escondido aí no seu coração. Vai que tem algum pecado. Ele fala com base na experiência própria que ele viveu. Alguns acreditam, então, que de Deus não se zomba. Se você pecar, você vai pagar. Se você pecar, cuidado, você vai ter um karma. Quantas pessoas acham que estão vivendo um karma? Isso tudo é amigo de Jó. Isso tudo é argumento de Elifaz. Segundo amigo de Jó foi Bildade. E Bildade, ele fala o seguinte, lá em Jó, capítulo 8, no verso 8, ele fala o seguinte, olha o segundo argumento agora do amigo de Jó. São 3 amigos, olha o que ele fala. Jó, capítulo 8, verso 8. Pois eu te peço, Jó, pergunta agora às suas gerações passadas, atenta para a experiência dos seus pais, porque nós somos de ontem e de nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura, não te ensinarão os pais? Não haverão de falar-te do teu próprio entendimento? Não profirarão essas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Estando ainda na verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus. Sabe o que Bildade ele falou? Bildade falou a partir da tradição. E sabe o que ele falou para Jó? Jó, será que não tem nenhum pecado aí dos seus pais, não? Será que não tem nenhum pecado do antepassado? Será que não tem algum pecado lá atrás que seus pais às vezes cometeram que hoje vocês estão colhendo? Será que não tem algum pecado que vocês estão colhendo exatamente pelos seus pais falou? Em outras palavras, Jó, cuidado, existe a maldição hereditária. Cuidado com a maldição hereditária, Jó. Cuidado que às vezes você está repetindo exatamente a mesma coisa que os seus pais. Deixa eu te falar, às vezes nós repetimos as mesmas coisas que os nossos pais pela simples convivência. Mas não existe mais maldição hereditária. A Bíblia diz lá em Gálatas que Jesus levou na cruz todas as nossas maldições, inclusive a maldição hereditária. Não existe mais maldição hereditária. O amigo de Jó virou para ele e falou assim, talvez o que você está passando é karma dos seus pais. Talvez o que você está passando é consequência dos pecados do seu avô, do seu pai, dos seus antepassados. Cuidado, Jó, com a maldição hereditária. Mas eu quero te falar, não existe maldição hereditária mais, porque Jesus já quebrou todas as maldições hereditárias. Na cruz, a Bíblia diz que ele levou os nossos pecados, mas ele também quebrou todas as maldições. Ao contrário, agora você vai receber bênçãos sem medidas. Agora, meu querido, como Paulo falou, tu e tua casa servirão ao Senhor. A bênção agora se transformou em maldição. A partir do momento que você está em Cristo, não tem nenhuma maldição mais contra você. É ao contrário, só tem bênçãos. E a bênção que tem sobre a sua casa é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se seu pai ou sua mãe ainda servem, mas eu quero te falar, eles serão alcançados. Os seus filhos, os seus parentes, os seus familiares serão alcançados, porque existe uma promessa para nós como família. E aqui, esse amigo, Bildade, então vira para Jó e fala, Jó, a tradição diz que a gente tem que ter cuidado, porque um pai que mexe com droga, o filho também vai mexer. E às vezes é por isso, é porque seu pai talvez, é que você não sabe tudo do seu pai. Eu mesmo, eu estava com esse negócio na cabeça. Ai meu Deus, será que é que meu pai já fez na vida?
Ai, meu Deus, será que o mesmo demônio que estava no meu pai vai vir para mim? Aí a gente fica com esse monte de elucubração na cabeça. Mas a Bíblia é muito clara, Jesus levou todas as nossas maldições. Não existe mais maldição para quem está em Cristo Jesus. Não existe mais maldição para quem está em Cristo Jesus. Na cruz, Ele levou todas as nossas enfermidades. Na cruz, Ele levou todas as nossas maldições. Na cruz, Ele pagou pelo nosso pecado. Na cruz, Ele levou tudo o que era de ruim e negativo contra mim e contra você. E agora mais nada pode tocar em mim e nem em você. Mas Bildade achou que era isso. Ah, pode ser que seja seus pais, Jó. Talvez eles se esqueceram, você mesmo não sabe o que teve, né, Jó? E aí, por último, tem um outro amigo. E esse amigo, ele é o Zofar. Está lá no capítulo 11. Capítulo 11, no verso 13. Olha o que Zofar agora fala. É o terceiro argumento. Você está vendo que cada amigo está dando uma opinião. Como se diz, está dando um pitaco. Está falando para Jó o que eles acham, por que está acontecendo aquilo lá. No capítulo 11, do verso 13 ao 15. Olha o que diz. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguros e não temerás. Interessante, né? Que agora o terceiro argumento foi o de Zofar. O que Zofar fala? Zofar, ele fala a partir da legalidade. Ele fala a partir do legalismo. O que Zofar fala? Ele fala, olha, será que você não está esquecendo de guardar as leis de Deus? E olha, que interessante, porque Jó veio antes de Abraão, que veio antes também de Moisés, e a lei nem tinha dada. E aqui esse amigo chega e fala, cara, será que você está guardando tudo? Será que tudo que o Deus, aquele soberano, o Criador, será que você está guardando tudo? Em outras palavras, ô Jó, olha mais para si, examine-se a si mesmo, vê se você está guardando os mandamentos, vê se você está, Jó, vê se você está guardando tudo certinho, vê se não tem nenhuma mentirazinha. Jó, você não está dando legalidade, não? Você não está guardando todas as leis de Deus, Jó? Você está sendo justo, reto? Você está sendo um cara perfeito com a sua mulher, com seus filhos, no seu trabalho? Jó, você tem sido um cara perfeito? Porque se você não é perfeito, pode ser que tenha vindo sim. Meu querido, quem que é perfeito nessa terra? Quem é aquele que não tem pecado? Quem é aquele que talvez não tropeça? Quem é aquele que não falha? Quem é aquele que algum dia não é um péssimo marido? Quem é aquele que num dia talvez não fica chateado com a mulher? Talvez até grite com ela. Quem é aquele que talvez não erra com a sua liderança, com o seu pastor? Quem é aquele que talvez não se equivoca com alguma convicção? Quem é aquele que às vezes, principalmente no começo da caminhada, não tropeça consecutivamente em alguns pecados? Sabe? E esse amigo de Jó, o Zofar, ele fala isso. Será que você tem guardado a lei? Será que você tem sido perfeito diante de Deus? Fazendo Jó ficar olhando para si. E aí é interessante porque depois desses argumentos dos amigos de Jó, Jó agora começa então a olhar para si. No capítulo 29 de Jó, se você pegar depois no capítulo 29, é um capítulo de 25 versículos. Mas Jó começa agora a falar só de si. A Bíblia diz lá no capítulo 29 de Jó, que Jó agora começa a falar, eu fazia, eu tinha, eu podia, quando eu via, isso eu fazia para Deus, isso daqui eu tinha prazer para Deus. Para você ter uma noção, no capítulo 29 de Jó, ele fala 40 vezes dele, e só 5 do próprio Deus. Jó fala 40 vezes dele, e só 5 de Deus. Por quê? Porque Jó agora começa a olhar para si. Jó agora começa a ter essa justiça própria mais forte ainda. Jó agora está cheio da justiça própria. Jó agora se enche da justiça. É verdade, eu estou passando por essa dificuldade, bem que eu dei meus dízimos, bem que eu servi aquela igreja, bem que olha o tanto de coisa que eu fiz, por que eu estou passando isso? E aí então ele começa a se encher de justiça própria. Jó então, a partir desse momento, quando ele se enche de justiça própria, Jó começa a ficar amargo. E no capítulo, a gente percebe que no capítulo 30,
no capítulo 31, no capítulo 30, 31 e 33, Jó agora está completamente irado. Jó agora está amargo. Se você ler esses capítulos, o 30, 31 e 33, Jó vai falar, eu não sei nem por que eu nasci. Jó fica tão amargo que ele começa a falar, eu queria ter morrido no dia do meu nascimento. Quem me dera se a minha mãe fosse estéril. Quem me dera se no dia que eu tivesse nascido tivesse caído um raio em mim. Quem me dera se no dia que eu fosse beber uma água, a água estivesse infectada. Quem me dera se o sol pudesse me torrar. Jó então começa a ficar amargo, ele começa a desejar um tanto de coisa. Quem me dera alguém me matar um dia. Ele começa então a ficar amargo. Sabe por quê? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Porque a justiça própria amarga a nossa vida. A justiça própria nos torna amargos. Porque todos nós vamos errar uma vez ou outra. E se eu lido agora com a minha vida e com Deus com base na justiça própria, eu vou me tornar amargo. Por isso que quanto mais duro é alguém, provavelmente mais justiça própria ele tem. Porque quem conhece a graça é gracioso com o outro. Quem recebe o amor de Deus, ama. Quem estende a mão para Deus pegar na mão dele, ele estende a mão também para o próximo. Porque essa é a verdade. E Jó então começa a ficar extremamente amargo, duro, chateado com tudo que ele estava passando. Com a vida dele, com ele. Talvez você está desse jeito. Talvez você está me olhando e você está desse jeito. Você está... Por que as coisas estão acontecendo? Por que não rompe? Por que esse projeto não anda? Por que eu não caso logo? Por que eu não sou levantado pastor logo? Talvez você está me olhando e você está desse jeito. É tantos de porquês. É tanto porquê. Por que isso não acontece? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? Por que aquilo? Que está te deixando amargo. Está te deixando uma pessoa solitária. Está te deixando uma pessoa longe de todo mundo. Pare de fazer o porquê. E confia que todas as coisas cooperam para o seu bem. E que Deus, então, está trabalhando nos bastidores para te levar para lugares que você nem imaginou. Que Deus está trabalhando sobre a sua vida de maneiras que você não imagina para te levar para chegar em outros níveis. Amém? A Bíblia diz que nós somos esse vaso. E Ele é o oleiro. E muitas vezes o vaso, o oleiro, ele tem que fazer uma força, tanto por dentro como por fora, para moldar aquele vaso. Muitas vezes nós sofremos pressão externa e interna, mas fique tranquilo, que a mão que está ali é a mão de Deus, para te guardar, para cuidar, para não deixar o vaso quebrar. Ele molda o vaso, mas ele não quebra o vaso. E se o vaso trincar, ele derrama mais água, que é o Espírito, ele derrama mais a palavra, ele derrama mais o poder, ele reconstrói, ele reconstitui, ele reforma, ele restaura o vaso quebrado. Se pessoas pegou você e jogou fora como um vaso quebrado, eu quero te falar, na casa do oleiro não existe lixo. Vou repetir para você, na casa do oleiro não existe lixo. Se as circunstâncias e as coisas que você está passando têm feito você ficar um vaso quebrado, se pessoas descartaram você, se pessoas abandonaram você e fizeram então você um vaso quebrado, eu quero te falar, na casa do verdadeiro oleiro não tem lixo. Ele jamais descarta qualquer vaso. Ele jamais vai descartar ou vai desistir de você. Se pessoas jogaram você para fora, se pessoas descartaram pelos seus erros, pelas suas noias, por algum problema que você tem, eu quero te falar, na casa do oleiro não tem lixo. Ele vai te restaurar, ele vai te reconstruir, ele vai colocar a mão poderosa dele sobre você e vai fazer um vaso novo para a honra e glória do Senhor. Porque o Senhor jamais desiste de nós. E eu sou prova disso. Eu sou prova viva disso. Quando eu abandonei a Deus, eu de fato quis abandonar a Deus. Mudei para os Estados Unidos com uma postura de querer sair de Deus. Você tem noção, eu cheguei a falar no avião. Quando eu estava indo para os Estados Unidos, eu falei para Deus, Deus, se tu podes, sai da minha vida. Eu cheguei a falar isso para Deus. Quando eu estava no avião indo para os Estados Unidos, super chateado, decepcionado com Deus, eu virei e falei, sai da minha vida, eu não quero mais, não quero Bíblia, não quero oração, não quero mais nada. E eu fiquei quase 5 anos de jeito. Quase 5 anos longe de todas essas sensibilidades e essas percepções. Mas eu quero te falar, assim como ele foi lá nos Estados Unidos e me trouxe de volta e me resgatou. Eu quero te falar, ele vai tocar onde você está, onde você estiver, na maneira que você estiver, no estado que você estiver, e vai restaurar você. Porque na casa do oleiro não existe lixo. Na casa do oleiro só existe restauração, só existe benevolência, só existe graça, só existe poder. Essa é a casa do nosso oleiro. Aleluia! Essa é a casa do nosso oleiro.
E aí, no capítulo 19, quero que a gente volte um pouco, no capítulo 19, no verso 6, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 19, no verso 6, Jó faz o seguinte, na verdade, antes, deixa eu ler alguns versículos antes. Jó, capítulo 16. Agora, você entendeu que os amigos deram cada um parecer do que eles acham que Jó estava passando. Você entendeu então que cada um falou o que achava que estava acontecendo. Agora, Jó vai responder esses três amigos. Agora é a resposta de Jó. Vamos ver o que Jó fala? Jó, capítulo 16, do verso 1 ao 4. Olha o que Jó fala. Então respondeu Jó. Agora Jó vai dar resposta para os seus amigos. Eu tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terá fim essas palavras de vento? Ou que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderei falar como vós falais. Se vossa almas estiveres em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. E ele continua. Vamos ver lá no capítulo 19. Jó vai continuar respondendo. Do verso 1 ao 6. Jó 19, do verso 1 ao 6. Olha o que diz. Então, aí Jó está continuando. Jó está falando para os amigos. Então respondeu Jó mais uma vez. Ele está falando com esses três amigos. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vitupastes. Ou seja, vocês estão me enchendo o saco. E não vos envergonhais de injuriar-me. Ou seja, vocês ficam aí me enchendo o saco e ficam falando mal de mim, mal da minha vida, falando que eu tenho brecha, falando que eu tenho pecado. Verso 4. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguirmos pelo meu opróbio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede é que me cercou. Meu Deus do céu. Jó agora está amargo, ele dá uma resposta para os amigos dele, né? Mas vocês não vão parar com isso não. Vocês vão ficar falando esses trem, vocês vão ficar me julgando, falando essas palavras ruins, até quando chega? Vocês querem ser melhor que eu? Aí ele fala, então tá bom, eu vou contar para vocês, foi Deus que fez isso com a minha vida. Meu Deus, aonde que Jó tirou isso da cabeça, hein? Que foi Deus que cercou isso na vida dele. Aonde Jó tirou na cabeça dele que foi Deus que fez isso. Eu quero te falar, em hipótese alguma, Deus vai colocar doença na sua vida. Em hipótese alguma, Deus vai colocar quebradeira, coisas ruins na sua vida. Em hipótese alguma, Deus vai querer não fazer a sua empresa crescer e romper. E Jó chega então a essa conclusão, que ele acha que foi Deus que fez isso comigo. Em outras palavras, olha o que Jó fez. Jó justificou a si e condenou a Deus. Será que tem gente que faz isso? Ai, Senhor, eu não sei porque eu estou passando isso, porque eu estou fazendo tudo que precisa. Eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu faço tudo que precisa. Aí está se justificando. Agora, eu vou falar um negócio, é porque o Senhor não é bom. Eu tenho certeza que o Senhor tem filhos prediletos. Eu tenho certeza que o Senhor quer abençoar mais o Roger do que a mim. Ah, eu tenho certeza, o Senhor gosta de pastor. Eu que não vou ser pastor, aí o Senhor não me abençoa. Eu entendo isso. Ou seja, tem muitas pessoas que têm a atitude de justificar-se a si próprio e condenar a Deus. Mas, meu querido, que possamos ser como Davi. Davi, ele fez ao contrário. Ele condenou a ele e glorificou a Deus. Lá no Salmo 51, verso 4. Salmo 51, verso 4. Olha o que diz. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Olha a diferença de Jó e Davi. Jó se justifica e culpa a Deus. Davi culpa a si mesmo e louva a Deus. Fala, o Senhor é justo, o Senhor é bom. Não é porque eu estou passando essa circunstância que o Senhor deixou de ser bom comigo. Não é porque eu estou passando isso que o Senhor deixou de ser bom comigo. Eu quero te falar, eu não sei qual é a circunstância que você tem passado, mas Deus não deixa de ser bom por causa disso. Deus é bom. E acredite, Ele é especialista em reverter situações.
Sabe por quê? Porque no final o diabo sempre perde. O diabo pode ganhar no momento, mas no final o diabo sempre perde. No final, Deus sempre reverte a situação. Aquilo que virou um abuso na infância, agora virou um ministério quando se tornou adulto. Aquilo, quando era criança, tentaram matar, como fez com Moisés, agora virou libertador. Aquele que era assassino quando jovem, igual ali era Paulo, juntamente com os outros, eram a favor de assassinar crentes, agora virou apóstolo da graça. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em reverter. E jamais as coisas ruins que acontecem na nossa vida foi Deus que fez. E eu quero, inclusive, até corrigir algo e falar para você com todo amor e carinho. Lá em Jó, capítulo 1, verso 21, nós temos um versículo muito falado, inclusive em enterro. Várias pessoas usam esse versículo de Jó em enterro. Eu quero ler ele com você. Olha o que ele diz. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas pessoas usam esse versículo aqui no dia do enterro. Às vezes perde um pai, uma mãe, um filho, alguma coisa, ele fala: ah, eu nu cheguei, eu nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Eu quero te falar, essa passagem aqui, Jó está certo só 50%. Jó não está certo 100%. Aí você vira para mim e fala o seguinte: Roger, mas eu uso isso. Se Deus deu, Deus tomou. Eu quero te falar, Deus não toma nada de ninguém. Quem toma é o diabo. Jó estava só 50% certo, mas ele não estava 100% certo. Aí você fala: mas esse versículo está na Bíblia. Está na Bíblia, mas não foi Deus que falou, foi Jó que falou. E Jó falou equivocadamente, achando que Deus é que toma. Eu quero te falar, da parte de Deus, Deus não toma nada. Se está alguma coisa sendo sugada da sua vida ou tomada da sua vida, isso pertence ao maligno. Deus dá, Deus não toma. Deus não é igual ao seu pai, te dá coisa, Deus depois pede. Deus não é igual ao seu marido, te dá um carro, depois toma. A Bíblia diz que Deus dá e dá com abundância. Deus nunca toma nada de ninguém. Quando alguém morreu, não é Deus tomando. Isso não existe. Deus não toma nada, Deus só dá. Jó não estava 100% certo, ele estava só 50% certo. Deus dá, mas não é Deus que toma. Quer ver? Foi Deus que tomou? Foi Deus que matou os filhos de Jó? Foi Deus que tirou os jumentos, os bois, as coisas? Não foi Deus. Então Jó não estava certo. Eu quero te falar, escuta isso, por favor. As coisas ruins e negativas que estão acontecendo no mundo e na minha e na sua vida, não é Deus. Não é Deus. Ele usa, ele pode, com o seu poder e a sua graça, usar isso, reverter isso para o nosso bem. Mas nada de mal é Deus fazendo na nossa vida. Não é disciplina, não é uma forma de quebrantar você. Eu vou colocar uma doença para quebrantar. O que é isso? Como que Deus coloca uma doença para quebrantar alguém? Isso não existe, isso é mentira. Deus dá. E o diabo muitas vezes é que toma. Deus não toma nada do que ele deu. Amém? E aí, para continuar então, para nós irmos aqui. E aí, do nada, na história, depois que os 3 amigos de Jó, cada um deu uma opinião. Um com base na experiência, o outro com base na tradição e o outro com base na lei. E depois Jó, então, fica amargo e rebate eles. Do nada, no capítulo 32 de Jó, aparece um cidadão. E aparece uma pessoa lá. Capítulo 32 do livro de Jó. Aparece um homem chamado Eliúde. Esse homem, na verdade, Eliú, não Eliúde. Aparece um homem chamado Eliú. E esse Eliú, já estou te adiantando, ele é um tipo de Cristo. Ele, na verdade, para você entender, ele está tipificando o próprio Cristo nessa história. E aí, então, ele aparece na história. Vamos ver o que acontece, então? Até agora, esse rapaz estava calado. E agora, depois de ele ver toda essa conversa, toda essa ira dos amigos com Jó, essa briga toda, ele agora vai dar um parecer. Vamos ver o que esse rapaz fala? Olha só o que ele fala. Capítulo 32, verso 1. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante a ter ele por justo os seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraqueu. Eliú, na verdade, significa meu Deus é ele. E Baraqueu significa Deus abençoa. Aí ele diz o seguinte: o Buzita, da família de Irão, acendeu-se a ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus.
também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos. Porque, mesmo não achando eles o que responder, eles condenavam a Jó. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe uma coisa que atiça a ira de Deus hoje? É quando você condena as pessoas. Você acredita nisso? Eliú ficou irado com os amigos porque eles estavam condenando a Jó. Para de condenar as pessoas. Condenação não provém de Deus. Condenação não provém do alto. Libertação, cura, restauração provém de Deus. Mas condenação não. E aí continua. Verso 4. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele, ou seja, eles eram bem mais velhos, Eliú era bem mais novinho. Vamos continuar então aí no verso 6. Agora vamos ouvir o que esse rapaz vai falar. Disse Eliú, filho de Baraqueu, o Buzita. Aí ele fala, eu sou o menos de idade, e vós sois idosos. Arrecei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Verso 7. Dizia eu, fale os dias e a multidão dos anos, e ensina a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e um sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. E os demais idade não é que são sábios, nem os velhos o que entende o que é reto. Interessante que a primeira coisa que Eliú fala é que é o seguinte, espera aí, gente, você sabia que a sabedoria não está na idade? Você sabia que alguém pode ser novo e ser sábio, e alguém pode ser velho e não ser sábio? Não acho que sabedoria ela anda juntamente com a velhice. Nós podemos ter velhos burros, nós podemos ter velhos tolos. A sabedoria não anda casada com a idade. Não é quanto mais velho, mais sábio. Quanto mais novo, mais tolo. Ele começa falando isso. Ou seja, a sabedoria ela não está na idade. Ela está no homem. Ela está no sopro do Todo-Poderoso. Ou seja, a sabedoria está em Deus. Aí, presta atenção. Eliú agora vai contar então qual é essa sabedoria. Qual é, Roger, essa sabedoria? Verso 33, no capítulo 33, verso 23. E agora Eliú vai continuar e vai agora falar a sabedoria do alto. Ele fala o seguinte, se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o, para que não desça a cova. Achei resgate. Sua carne se robustecerá. Com o vigor da sua infância, ele tornará os dias da sua juventude. Volta no verso 23, olha o que ele fala. Olha o que Eliú fala. Se com ele houver um anjo intercessor, graças a Deus que naquela época Jó não tinha intercessor, mas hoje nós temos. Jesus hoje está à destra de Deus Pai, assentado, intercedendo por nós. Aí ele fala, se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para fazer o quê? Para declarar ao homem o que lhe convém. O que significa isso? O que Eliú está falando? Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que declarar a verdade para Jó. Nós temos que declarar aquilo que lhe convém. Não, o lhe convém não é aquilo que faz bem para o ego dele, não é isso. Mas o lhe convém é, nós vamos falar a verdade. Nós vamos falar o que é certo, nós vamos falar o que vem da parte de Deus. Interessante, porque olha aqui para mim. O que Eliú quis falar é o seguinte, nós precisamos de pessoas que falam o que Deus falaria. Está me ouvindo? Nós precisamos de pessoas que falam o que Deus quer falar. Nós precisamos de pessoas que falam aquilo que está no coração de Deus. Nós precisamos de pessoas que falam aquilo que Deus quer falar. Aquilo que está no coração do Pai. Aquilo que Deus quer falar. É isso que Eliú fala. Olha, nós precisamos falar ao homem aquilo que lhe convém. Nos momentos difíceis, no momento de aflição, nós não temos que falar nem de pecado, nem de passado, nem disso. Nós temos que falar do que convém. E o que convém?
Olha só no versículo 24. Aí ele disse então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o, para que não desça a cova. Achei resgate. Essa palavra resgate, na verdade, no original, ela é expiação. Achou a expiação. Achou aquele que fez a expiação. Em outras palavras, meu querido, o que Eliú falou? O que Eliú falou para Jó? Eliú falou o seguinte, olha, eu vou te falar o que te convém. Eu vou te falar a verdade da parte de Deus. Existe um intercessor que ele redimiu você. Existe um intercessor que ele te resgatou de toda a maldição e de todo o pecado. E quando você entende isso, até a sua juventude volta. Quando você entende que você está perdoado, João, e que você é justo, não pelos seus atos, mas porque Deus te fez justo. Jó, se você entende que você é justo, porque Deus te fez justo, você entende que você é justo pela justiça de Deus, se tiver algum anjo para falar para você que existe sim alguém que te resgata, existe sim alguém que te perdoa, existe sim alguém que te ama, se tiver um anjo intercessor que fala a verdade, Jó, a sua vida vai ser restaurada e você vai mudar. Olha o que ele fala aí no verso 25. A sua carne se rebustecerá. Em outras palavras, você vai ficar até forte, você vai ficar bonito. Quando você entender da misericórdia e da graça de Deus, pode colocar o verso 25. Olha só, sua carne se rebustecerá. Você vai ser robusto, bonito, com vigor, como da sua infância. E como que vai ser os seus dias? Ah, meu querido, você vai ter os dias de juventude. Você vai ficar alegre. Jó, você vai ter felicidade de acordar, de viver. Você vai ter felicidade de ter sua família, porque a sua justiça não depende mais de você. Sua justiça é uma pessoa e sempre você vai achar graça, perdão, resgate, reconciliação, misericórdia. Se você entender isso, Jó, os seus dias vão ser robustos, fortes. Você vai viver como os dias da sua juventude, você vai viver como os dias da sua infância, você vai viver o melhor da sua vida. Se você entender, Jó, da graça de Deus, da misericórdia que Deus redime, que Deus faz a expiação, que Deus restaura. Oh, Jó, você vai sair dessa situação imediatamente. Se você entender da graça, Jó, se você entender da misericórdia, se você entender do perdão de Deus, Jó, sua vida vai ser restaurada. Você que estava enfermo, você vai ser curado, Jó. Você que estava depressivo, você vai ser curado da depressão, Jó. Você que estava aí desanimado, pensando em suicidar, você vai querer mais anos de vida ainda para desfrutar e para viver o seu propósito. Se você entender, Jó, dessa graça, do amor de Deus, você vai querer viver. Você vai querer transbordar, você vai querer fluir. Seus dias vão ser poderosos, Jó. Você vai experimentar coisas poderosas. Do mesmo jeito que esse homem um dia falou isso para Jó, eu quero falar para você. Se você entender do amor e da graça de Deus, se você entender o tanto que os céus estão abertos sobre você, porque Jesus morreu por você, se você entender que essa enfermidade que você vive, ela não é de Deus, e que você pode ser curado agora em nome de Jesus, e que se a pobreza tem reinado sobre a sua vida, eu quero declarar que a prosperidade é que vai reinar sobre você. Sabe, se talvez a pornografia, se talvez pecados que você tem vivido, sabe, o adultério ou alguns pecados que você tem se envolvido e que tem reinado sobre você, eu quero declarar, a misericórdia e a graça de Deus alcança você hoje e te redime. E os teus dias serão melhores, as tuas finanças serão saudáveis e você vai viver em paz e feliz com a sua família. Aleluia! É isso que Eliú fala, olha, a gente tem que falar aquilo que lhe convém. É aquilo que é da parte de Deus. Nós temos que trazer uma palavra de vida, não uma palavra de morte, uma palavra de graça e não uma palavra de condenação, uma palavra de poder e não uma palavra de, sabe, de maldição. É isso que nós temos que falar. Eu já estou indo aqui agora para os finais. E aí, Jó então ouve isso de Eliúde. E então, Jó não fala nada. Depois que Eliúde fala, Jó não responde. Pode colocar a música. E Jó, então, não responde. E Jó, nesse momento, Jó agora fica reflexivo. Todos os três amigos, Jó teve uma resposta para dar. Mas quando esse cara, Eliú, apresentou a graça, a misericórdia, a remissão, o perdão dos pecados, Jó parou, ficou olhando e falou, peraí, eu creio nisso. Eu creio nessa graça, eu creio nisso daí.
Eu creio que tem alguém que intercede então por nós e que jamais vai me abandonar. Eu creio que mesmo que se os homens me abandonem, Ele jamais vai me abandonar. Quando Jó então creu nisso daqui, algo poderoso começou a acontecer. Não sei se você sabe, mas essa história de Jó, o tempo que Jó ficou nisso foram apenas 9 meses. Jó viveu há muito tempo, provavelmente 211 anos. E eu vou te falar, só 9 meses foi o que aconteceu com a vida de Jó. Foi só durante 9 meses que Jó passou por isso. Porque não é a vontade de Deus uma vida viver desse jeito. E aí Jó então ouve sobre a graça. Ouve sobre a misericórdia e o perdão de Deus. Ouve sobre a remissão de Deus. Ele então toma como verdade isso. Ele crê nisso. Jó respira. Jó entende então que agora ele não vai buscar mais justiça própria. Que a justiça agora não provém dele. E aí então ele fala algo poderoso. Lá no capítulo 38, agora Jó abre a sua boca. Depois de ter entendido isso, e a gente vai para os nossos últimos minutos. Jó então entende algo. E ele então fala, capítulo 38, verso 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que se escurece aos meus desígnios? Na verdade, é Deus que vai falar com Jó agora. Agora sim, Deus fala com Jó. Já tinha falado a mulher, já tinha falado dos 3 amigos, falou Eliú. Agora Deus fala com Jó, antes de Jó dar a resposta dele. Agora Deus fala com Jó. Até quando ele entende a graça e a misericórdia, agora Deus fala com ele. Aí vamos ver, verso 1. Depois disso, o Senhor, então, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos na terra? Diz-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem escondeu sobre ela o cordel? E agora em Jó, capítulo 40, verso 8. Jó 40, verso 8. O Senhor continua falando com Jó. E o Senhor fala com Jó: acaso anulará tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Você vai então colocar na minha culpa, ô Jó? Você não entende o tanto que eu te amo, o tanto que eu amo você? Você quer então te justificar e me condenar? Não, Jó, esse não é o caminho. Acredita no meu amor, acredita na minha graça, acredita no meu perdão, acredita que eu sou o seu remissor, que eu sou o Senhor, que eu estou com você. Acredita que eu sou a sua justiça. E aí sim, então, Deus mostra a sua grandeza, a sua glória, o seu poder. Deus perguntou para Jó, né? Ô Jó, onde você estava quando eu lancei as estrelas, os planetas? Onde você estava quando eu fiz o universo, quando eu fiz tudo? Onde você estava, Jó? Onde você estava? Jó, então, agora, ouviu Eliú, que é o próprio Jesus, o Espírito Santo ali, o símbolo dele, ouviu a Deus. E agora, quando Jó entende, então, desse amor e da graça de Deus, o último capítulo de Jó. Jó 42, verso 1. E aí então ele diz, verso 1, né? Então respondeu Jó ao Senhor. Olha tanto que Jó agora está diferente. A partir do momento que você conhece a graça, a partir do momento que você toma para si a misericórdia, o perdão, o abraço de Deus, você muda, meu querido. As coisas da sua vida acontecem e você muda. Olha o que Jó fala então. Verso 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Meu Deus, Jó agora reconhece, é verdade. Eu estava reclamando com o Senhor, mas eu não entendia. Eu estava reclamando, colocando culpa do Senhor, mas eu estava errado. Isso não é culpa do Senhor. O Senhor não faz mal para nenhum filho seu. O Senhor não faz mal para ninguém. Eu estava falando coisa que eu não entendia. Eu estava falando coisa que eu não sabia. Aí ele continua. Porque coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu nem conhecia. É tantas coisas maravilhosas. Aí ele fala, verso 4. Escuta-me, pois havia dito, eu falarei e te perguntarei e tu me ensinarás. Verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem.
Uau! Quando então ele apresenta a graça, a misericórdia, que ele é remissor. E Deus fala com ele então sobre isso. Que ele jamais faria isso com o filho dele. Então Jó fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. Você só pode ver a Deus quando entende da graça de Deus. Você só pode ver a Deus quando você olha para Jesus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. A Bíblia diz lá em Colossenses que Jesus é a exata expressão da divindade. Habita corporalmente em Jesus toda a divindade, todo o poder da divindade. Jesus, ele é a exata expressão de Deus. Se você quer conhecer Deus e conhecer a graça de Deus, olhe para Jesus. Aquele que anda com pecadores, aquele que toca a prostituta, que restaura as pessoas, que toca no leproso, aquele que para ouvir, aquele que restaura, aquele que cura, aquele que dá vista aos cegos, ressuscita mortos, aquele que traz vida onde há morte, aquele que traz cura onde há doença, aquele que traz libertação onde há domínio. Olhe para ele. E quando Jó então olhou para a misericórdia, para a graça, quando ele entendeu a mensagem de Eliúde, e quando Deus então falou com ele, ele falou, agora sim, antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Quanto mais você conhecer da graça de Deus, mais de Deus você conhece. Tanto é que o último versículo da Bíblia, o último versículo do último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, no verso 21, está escrito o seguinte, o último versículo da Bíblia, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Esse é o último versículo da Bíblia. Sabe o que significa isso? Quanto mais eu conheço da graça, mais de Jesus eu vou conhecer. Porque Jesus é a própria graça. Lá no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, João capítulo 1, verso 16, olha o que fala. Porque todos nós temos recebido, temos o que, gente? Conquistado? Não, temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, e graça sobre graça. Presta atenção e eu encerro. Jó agora conheceu o amor e a graça de Deus. Sabe o que ele faz então? Nos próximos versos, Jó ora pelos seus amigos. Uau! Aqueles amigos que criticaram Jó, que falaram para Jó que talvez os pecados, as coisas dele, sabe o que Jó faz? Jó agora começa a orar. Porque sabe de uma coisa? Quando você recebe a graça de Deus, você começa agora a amar até as pessoas que falaram mal de você. Você começa a orar, você começa a clamar, você começa a orar até pelas pessoas que mais fez mal a você. Porque esse é o resultado da graça. Nós começamos agora a amar as pessoas. Jó então agora ora para os seus amigos. E ele ora para que os seus amigos possam conhecer o mesmo Deus da graça que ele conheceu. Jó ora para que os seus amigos conheçam a face de Deus como ele conheceu. Como ele entendeu que ele é redimido, perdoado e agraciado por Deus. E que as circunstâncias não determinam o amor de Deus. E não é, se eu estou passando por um momento ruim ou alguma circunstância, isso não determina o amor de Deus por mim, porque Deus me ama. Porque Deus me ama e o amor dele é incondicional. Então Jó, então, conhece esse amor de Deus. Essa é a experiência de alguém que conheceu a Deus e a sua graça. Ele começa a orar pelas pessoas, ele começa a orar pelos amigos. E ele quer que todo mundo agora conheça esse Deus da graça. Aleluia! Isso é poderoso. Eu vou te falar, no final o diabo sempre perde. Ele até pode achar que ele está ganhando vantagem. Mas Deus reverte tudo, manifesta algo poderoso e dá tudo em dobro. E é interessante que Jó recebe tudo em dobro. Tudo que ele tinha, ele ganha em dobro. Sabe por quê? Porque Deus reverte tudo. E mostra tanto que a graça dele e a justiça dele é maior que do homem. Amém? Que nessa manhã você possa entender que a graça de Deus está disponível para você. E que independente dos seus pecados, independente do que você cometeu, independente do que está acontecendo, as circunstâncias ruins, adversas que você tem passado, seja na sua saúde, nas suas finanças, seja no seu casamento, no seu trabalho, a graça de Deus é poderosa para tocar todas essas áreas. E eu quero profetizar agora, presta atenção nisso. Eu quero profetizar que Deus vai reverter a partir de hoje a sua vida. Todas as áreas. A vida emocional, a vida financeira, a vida dos seus relacionamentos, a vida do seu ministério, todas as áreas. Assim como Deus um dia se mostrou gracioso com Jó e reverteu a vida dele, eu quero declarar que Deus reverte agora a sua vida em nome de Jesus. Se você crê, diga eu creio.
que Deus pode reverter totalmente a minha história. Sua vida está bagunçada? Então ora para Deus e fala, Deus, pega essa bagunça e endireita. Pega essa bagunça e ajusta e arruma pela tua graça. Aleluia. Deixa eu orar por você, eu quero orar e abençoar a sua vida. Se você entendeu essa palavra da graça de Deus na história de Jó. Senhor, eu quero te bendizer, meu Pai. Eu quero te agradecer por a tua graça e a tua misericórdia. Eu oro a Deus por cada pessoa que está me assistindo, independente do dia, do horário, independente de onde ela esteja, Deus. Que a tua graça possa agora, em nome de Jesus, curar completamente a saúde dessa pessoa. Eu oro a Deus para aquele que não confessou o Senhor Jesus. Eu oro para que ele venha confessar o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. Eu oro a Deus para que essa pessoa receba vida. Eu oro para que essa pessoa receba, ó Deus, o reverter do Senhor. Para que o Senhor venha reverter a situação que essa pessoa está passando. Aquela que está depressiva, cura, Pai. Aquele que está desanimado, ó Deus, dê ânimo. Porque a tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado. O Senhor dá força para o cansado. Aquele, ó Deus, que está cansado das adversidades ou de coisa que tem passado, Deus. Talvez cansado da miséria, da pobreza, da inconstância. Cansado, ó Deus, das críticas. Eu oro para que o Senhor libere força sobre essa pessoa. E em nome de Jesus, que todos conheçam do teu amor e da tua graça, da tua benignidade e da tua bondade. E saibas que o Senhor é o Deus da abundância, e o Deus bom e o Deus generoso. E que jamais o Senhor toma ou coloca as coisas ruins nas nossas vidas. Nós confiamos, deleitamos e confiamos no Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Aleluia! Você recebe essa palavra de Deus no seu coração? Que a graça abundante de Deus esteja sobre você. Te vejo no próximo domingo, em nome de Jesus.